Tem diversos hospitais espalhados pelo Brasil que se chamam Hospital Bom Samaritano. Assim como também há diversas casas de apoio a crianças, jovens, marginalizados, aidéticos, que se chamam Casa de Apoio Bom Samaritano. Todas elas se inspiram na parábola contada por Jesus, a parábola do Bom Samaritano. Uma parábola muito bonita e que continua sempre atual, século após século. Vamos relembrá-la. Ela está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37 e começa com uma conversa entre Jesus e um religioso. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui nós temos um intérprete da lei, provavelmente um escriba, aqueles que na época, como não tinha impressora, a tarefa deles era fazer cópias dos livros bíblicos. E por isso eles sabiam tudo o que estava escrito e muitas vezes até sabiam decor os textos sagrados. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ou seja, ele conhecia muito bem a vontade de Deus e resumiu perfeitamente os mandamentos, que se resumem no amor a Deus sobre todas as coisas e no amor ao próximo como a si mesmo. Então, a teoria estava muito boa, mas a prática? E a prática? Às vezes há um verdadeiro abismo entre conhecer a lei de Deus, a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. E parece que esse era o caso desse intérprete da lei, porque vejam como continua o texto. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu preciso amar? Os da minha família? Os de perto? Alguns textos religiosos lá da época de Jesus diziam que se você encontrasse alguém que não fosse judeu, se encontrasse alguém que não fosse judeu em perigo no mar, você não precisava ajudá-lo, porque ele não era o teu próximo. Então vejam aí que havia preconceitos raciais e outros motivos errados que acabaram virando leis e que colocavam limites para quem é o meu próximo. Então a questão agora é: quem é o meu próximo? A quem eu preciso amar? Jesus respondeu essa pergunta contando uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica numa montanha, 760 metros acima do nível do mar. E Jericó é a cidade de menor altitude do planeta, fica 270 metros abaixo do nível do mar. Então, de Jerusalém até Jericó é uma descida de 1.030 metros. Então esse homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, um percurso de 27 quilômetros, numa estrada difícil, de morro, pedregosa, descendo em curvas, com muitos lugares
em que os bandidos facilmente se escondiam e alguém dificilmente conseguiria fugir de um ataque, de um assalto. Portanto, o exemplo que Jesus dá é uma situação muito fácil de acontecer naquela época e que poderia acontecer com qualquer um que estivesse andando naquele caminho, inclusive com o intérprete da lei com quem Jesus estava conversando. E Jesus continua: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. E aqui a história é revoltante e certamente deixou os ouvintes indignados. Como alguém pode ver uma pessoa naquele estado e não socorrê-la? E a indignação se agrava ainda mais quando sabemos quem foi que passou, porque nós esperaríamos muito mais dessas pessoas. Jesus escolheu a dedo os personagens da história. Ele colocou dois grandes religiosos da época, um sacerdote e um levita. Tanto os sacerdotes quanto os levitas eram descendentes de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, cuja tribo foi separada por Deus para os serviços de culto no templo. Os sacerdotes eram descendentes de Arão, irmão de Moisés. Sua função era cuidar da parte interior do templo, oficiar a parte cultica e realizar os sacrifícios. Eles usavam uma roupa especial no culto. Os levitas cuidavam da administração do templo e do apoio ao culto. Eles se dividiam em várias funções: cantores, músicos, secretários, porteiros, guardas do templo, lavavam e purificavam comidas e utensílios, abatiam e desmembravam os animais dos sacrifícios, etc, etc. Então Jesus não escolheu quaisquer pessoas para o exemplo. Ele escolheu a dedo pessoas religiosas, pessoas que conheciam os mandamentos e que conheciam perfeitamente a lei do amor ao próximo. E os dois tinham acabado de sair da igreja. Vejam o que o texto diz: que tanto o sacerdote quanto o levita estavam descendo pelo caminho. Ou seja, o que ficava lá em cima? Jerusalém, onde ficava o templo. O que ficava lá embaixo? Jericó, que era uma cidade de moradia dos sacerdotes e levitas. Ou seja, esses dois estavam descendo. Se eles estavam descendo, é porque eles tinham acabado de sair do templo. Eles trabalhavam em turnos no templo. Então, o turno deles tinha acabado de terminar no templo e eles estavam voltando para casa, para Jericó. Notam que Jesus está tornando bem evidente, nesse exemplo, justamente pessoas religiosas, que conhecem a lei do amor ao próximo, que acabaram de sair do templo, do culto. Justamente esses não ajudaram. Isso mostra uma incoerência entre teoria e prática, entre saber o que Deus quer e viver o que Deus quer. Então Jesus não está simplesmente falando de como agem
as pessoas que não creem e por isso não seguem. Não, ele está falando para nós, seguidores, que vão à igreja, que conhecem a sua vontade, mas nem sempre vivem a sua vontade. Quem somos nós nessa história? Às vezes o bom samaritano, outras vezes o sacerdote e o levita. Nós podemos ter ouvido essa história 100 vezes e até sabê-la de cor, mas sempre precisamos ouvi-la novamente. Ela sempre nos faz meditar como está essa área da nossa vida, como está o amor ao próximo. E certamente o sacerdote e o levita tinham boas desculpas para não parar e ajudar aquele homem. Vamos nos colocar no lugar do sacerdote. Ele era o responsável pelo culto e pela lei da época. Se ele chegasse a mais de 4 côvados das mais ou menos 1,5 metro, então se ele chegasse a menos de 1,5 metro de um cadáver, ou se ele tocasse no sangue, ele se tornava impuro. E por 7 dias ele precisava se afastar e não poderia ir ao templo. Então, como poderia realizar o culto? Então, certamente ele tinha os seus motivos, as suas desculpas para não ajudar. Vamos nos colocar no lugar do levita. Ele também era o responsável por funções no templo. Ele precisava, talvez, tocar ou cantar no culto, ou precisava preparar as coisas do culto. E se ele tocasse num cadáver, porque eles não sabiam se o homem estava morto ou não, se eles tocassem num cadáver ou se eles tocassem em sangue, ele também se tornaria impuro por 7 dias e não poderia servir no templo. Ele também tinha os seus motivos, as suas desculpas para não ajudar. Enfim, todos têm os seus motivos, as suas desculpas para não ajudar o próximo, para não colocar em prática o amor. Hoje em dia nossa vida é tão corrida, atarefada, estressante, temos horário para tudo, uma agenda a cumprir. A gente até gostaria de ajudar, mas infelizmente nós não podemos. Deus te abençoe, fica para a próxima. Passamos, vimos, ignoramos, não amamos. O fato é que a história contada por Jesus claramente desaprova as atitudes e as desculpas dos 2 religiosos e aplaude a atitude do samaritano. Vamos continuar o texto. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários, que era o equivalente a 2 dias de trabalho na época, ou seja, pagou com o seu próprio dinheiro e os entregou esses 2 denários ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Agora Jesus escolhe novamente a dedo e coloca agora na história um samaritano, considerado pelos judeus como uma raça impura. E esse samaritano, vendo o homem semi-morto, mesmo sabendo que era um judeu, seu inimigo racial, mas amou o inimigo,
se compadeceu dele, ajudou-o, tratou-o e ainda pagou pela hospedagem, salvou a vida do homem. Então Jesus perguntou: qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele? Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Simples assim. Embora na prática não seja tão simples assim, porque somos pecadores e muitas vezes deixamos o egoísmo falar mais alto, só pensamos em nós mesmos, às vezes os nossos preconceitos falam mais alto e temos muitas desculpas para dar. Mas a história de Jesus nos choca, nos faz meditar em como está o nosso amor ao próximo e a relação teoria e prática da nossa fé. E ela sempre nos chama ao arrependimento diante de Deus e a novamente realinhar os nossos propósitos aos propósitos de Deus. Naquele momento da história, aquele intérprete da lei, assim como os discípulos de Jesus, não sabiam ainda o que nós sabemos hoje, que de uma forma muito mais ampla, Jesus era o bom samaritano e nós éramos os semi-mortos da história. Que Jesus se compadeceu de nós, veio a nós, nos ajudou, cuidou e pagou o preço por nós, com a sua morte na cruz para nos salvar. Assim, a história do bom samaritano se torna ainda mais motivadora para nós. Por que amar o próximo? Porque ele nos amou primeiro. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Amém. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido.
Ele foi até o chão. Ei, sinta Ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas, estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele, o bom samaritano que você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão, que reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levar.